Rafael Castilho, qual a melhor ferramenta ou aplicativo para começar a mexer com pintura digital? Tenho uma Wacom, mas ainda tenho dúvidas sobre como utilizá-la da melhor maneira. Então, independente de ser uma Wacom ou outra marca, já é o primeiro passo, né? Você sair do mouse para ter uma mesa digitalizadora, tá? Com uma canetinha. Então, essa é a primeira coisa. Você quer trabalhar, mesmo que você queira estudar e eventualmente transformar isso numa profissão, você vai ter que fazer esse investimento, porque trabalhar com mouse é um negócio super difícil. Tem pessoas que fazem, tem pessoas que usam, mas na pintura é algo que é um pouco contraprodutivo, né? A gente perde um pouco do gestual e a questão da pressão, que é um recurso excelente que as canetas têm. Aplicativo, estou usando aqui Adobe Photoshop, né? É meio que uma das ferramentas principais do mercado, quando a gente fala no âmbito profissional, mas a gente tem aí uma certa infinidade de ferramentas, uma infinidade não, mas a gente tem algumas ferramentas, alguns aplicativos que são muito bons. A gente tem o Krita, por exemplo, que é um aplicativo gratuito, né? Até deixei aqui uma tela dele aberta. Tem pessoas que usam, ele está caminhando, ele é bem interessante de se utilizar, com a vantagem de ser gratuito. Tem outros programas, tem o GIMP, tem os programas da Autodesk, o Sketchbook Pro, tem pessoas que gostam também. A questão é assim, quando a gente fala mercado, quando a gente fala âmbito profissional, meio que a gente tem esse monopólio da Adobe, assim. Então a gente é melhor que você acostume-se a trabalhar com o Photoshop, porque se você for trabalhar num estúdio, numa produtora, quase que 100% das vezes as pessoas têm o Photoshop lá. Se você está usando na sua casa, o Photoshop ele tem um custo mensal. Não é um absurdo hoje em dia, mas se você ainda está nesse processo de aprender, está investindo em outras coisas e aquele valor de repente pode pesar, procura um gratuito, né? Um Krita, ele vai atender bem, ele é até parecido com o Photoshop. Tem outras versões, tem que dar uma pesquisadinha, tem alguns que não são gratuitos, mas tem um preço bem barato, né? Para quem usa iPad ou recursos de tablet, como o Samsung ou o próprio iPad da Apple, você tem alguns aplicativos como o Procreate, que é um aplicativo muito bom, não é caro. Só que aí a gente sai da esfera aqui desse âmbito de PC, Mac, né? A gente está indo para um outro equipamento que tem também as suas características, tá? Mas a princípio aqui, quando a gente fala de PC, Mac, né, ou Windows ou OS X, Photoshop ou essas outras versões gratuitas. Aí a questão senta, instala, fuça um pouquinho, usa um pouco o programa para pegar o jeito. Eu tenho uma dificuldade muito grande porque há anos eu uso Photoshop, então isso acaba me podando um pouco quando eu quero ir para outro programa, porque minha cabeça já está ligada em como o Photoshop funciona, nos atalhos e tudo mais. Mas vale a pena sim a gente poder ter outras alternativas. Tem programas que têm recursos bem interessantes, que às vezes a própria Adobe demora algum tempo para colocar em utilização no Photoshop. Tá? Então fica essas duas opções. Sobre a utilização da Wacom em si, da mesa digitalizadora, não tem uma melhor maneira, tem a maneira que você vai praticar e você vai encontrando formas de trabalhar com ela. Né? A questão quando você domina o programa que você está utilizando, você começa a conhecer ele, as coisas começam a ter um fluxo de trabalho melhor, né? A gente chama de workflow. Então as coisas vão ficando mais fáceis, vão ficando melhores de se trabalhar. E aí você vai começar a utilizar da melhor maneira. Não tem muito segredo. A questão por exemplo, configuração dos botões da caneta, tem alguns macetes que auxiliam. A questão mais é de você praticar, não tem muito como... Eu posso te falar a minha configuração, mas às vezes não te atende tão bem. Né? O que eu uso muito atalhos, os atalhos, a gente não está falando da mesa, mas estamos falando do teclado como um todo, os atalhos auxiliam muito o processo de trabalho, e a Wacom, ou a mesa digitalizadora, é a prática, tá? Não tem tanto segredo assim, você vai ver que com o tempo vai ficando mais comum. Ah, gostou? Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, deixa o sininho, faz tudo aquele lance que você já sabe, para você receber esses conteúdos sempre e animar eu aqui para fazer mais coisa legal, tá bom? Bora lá!